Vamos lá, galera. Tô triste pra caramba, cara, com esta eliminação. O Flamengo não foi eliminado hoje. Fomos eliminados lá no Maracanã, no jogo passado, onde o Léo Pereira deu um gol de presente para o Atlético Mineiro, né? Eu falei isso aqui e fui criticado pra caramba. Hoje o Flamengo jogou bem. Se tivesse jogado assim no Maracanã, o Flamengo teria se classificado, cara. Perdemos lá e fomos eliminados lá, pelo aquele resultado lá. Não adianta a gente culpar o Wallace Ian, não adianta a gente culpar o Samuel Lino, não adianta a gente culpar o Felipe Luiz, porque nós não fomos eliminados hoje, pelo resultado de hoje. Hoje, o Flamengo venceu no tempo normal. E no jogo, no primeiro jogo no Maracanã, foi aquela palhaçada, né? Aquela vergonha. O Flamengo não jogou bem, perdemos em casa, e aí com o resultado dos pênaltis, perdemos a classificação, né? Perdemos aí, fomos eliminados. Tô chateado, nervoso, tô arrasado, cara. Bem, vamos lá. Vamos lá. Eu não vou criticar ninguém, não. Não vou criticar ninguém. Estamos eliminados e não adianta criticar ninguém. O Flamengo de uma Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis com toda essa carga dramática. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou dois, porque o Wallace Ian bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace Ian, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Eu me lembro, eu estava na semifinal da Libertadores, eu estava em Buenos Aires para Galo e River, e depois que o Galo elimina o River, o dia seguinte tem uma coletiva do Vitor, diretor de futebol do Galo, né? CEO do futebol do Galo. E o Vitor fala que ele já... O Vitor, hein? São Vitor, né? Ao lado do Reinaldo, do Hulk, os três maiores da história do Galo. O Vitor falava que, olha, eu já coloco o Everson no patamar dos maiores goleiros do Galo, junto, assim, comigo, com o Tafarel, com o João Leite. O Galo tem 4 goleiros históricos: João Leite, Tafarel, o Vitor e o Everson, né? A gente não sabe o que vai ser a Copa do Brasil daqui por diante, mas hoje, mais uma vez, ele contribuiu numa disputa de pênalti, pegando e fazendo para colocar o Galo nas quartas de final com justiça. Um belíssimo confronto, taco a taco, muito pau a pau, e o detalhe definiu. O detalhe é o Everson e o Wallace Ian que vai quebrar fora. E eu quero ouvir você, André, porque vamos lá, a gente sempre que coloca o Flamengo em qualquer discussão, qualquer emparelhamento, a gente fala, não necessariamente ele vai ser tratado como favorito em qualquer confronto, mas, pelo menos em contexto sul-americano, ele não será colocado como azarão em nenhum. O tamanho do... Assim, é o que diz o Pac, a gente não sabe o que isso vai desencadear lá na frente. O Galo pode cair nas quartas, legal, sim, isso acontece. Mas hoje em dia alguém enfrentar o Flamengo e eliminar virou um feito, virou uma coisa grandiosa. Como é que você vê esse feito e o que ele pode gerar de desdobramento para o Atlético? Pro Atlético ou pro Flamengo? Não, pro Atlético. Foco na força da classificação do Atlético. Do ponto de vista do Atlético, é um resultado maravilhoso pensando no que tem acontecido internamente, né? Não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão dos jogadores tomando atitudes, né? Até ameaçando entrar na justiça contra o clube. Gente que tomou essa providência, né? Como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E
aparentemente a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né? O Atlético e o Flamengo se classificar, o Atlético ou o Flamengo se classificarem nesse confronto são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né? De gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente... É isso que dói, cara. Ser eliminado nas oitavas de final é muito cedo, né? É muito cedo, cara. O Flamengo não jogou mal hoje. E isso dói também, né, cara? Poxa vida, por que o Flamengo não fez o dever de casa no Maracanã, né? Se tivesse ficado empatado lá, vencido lá por 1-0, a história seria totalmente diferente. Para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18-17, finalizações no alvo 6-3, grandes chances 6-4 para o Flamengo, ações na área rival 25-29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupa, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia. Pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem. Para quem for, vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas... digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então, as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Está pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis, isso acontece, mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce e essas coisas não passam em branco.
É verdade. Bom, deixa eu colocar também outra tela mostrando o Galo e o Flamengo em mata-matas na história. Olha aí, ao longo da história, tá? Então, desde que o mundo é mundo. No Brasileiro de 1980, na final, deu Fla, em 86... deu oitavas, o Galo em 87, o semi, Flamengo, 2006 quartas, Flamengo, 2014, semi, Galo. Em 2022, a final foi o Galo, aí Copa do Brasil de 2022, oitavas, o Flamengo, Copa do Brasil de 24, final, o Flamengo, Copa do Brasil de 2025, nas oitavas agora, o Galo passando nos pênaltis. Tem uma boa notícia nessa. Fala. Nos jogos de Copa do Brasil, quem passou do confronto, o Flamengo-Galo, ergueu a taça. 2006 o Flamengo foi campeão, 2014 o Galo foi campeão, 2022 o Flamengo foi campeão, ano passado o Flamengo foi campeão. Para o Galo, essa estatística que eu acabei de passar, que ela é tão certa quanto a ciência, ela é bastante animadora. Então, tá certo. Então, o pessoal, é claro que já está pensando nisso, pelo menos os torcedores do Galo, a partir deste momento. Gustavo Zupac, como você viu o Felipe Luiz, como bem falou o André Kfouri, ele vai ser pressionado, ele vai ser muito questionado na entrevista coletiva nos próximos dias. Mas como você viu o time que ele montou hoje para enfrentar o Galo, oitavas de final, com a desvantagem jogando fora de casa? Eu estou curioso para ouvir a explicação do Felipe, se a escolha por deixar o Arrascaeta e o Samuel Lino no banco foi por controle de carga. O Arrasca, ele sai sentindo contra o Ceará, né? Ou se foi uma decisão estratégica. Mas fato é que essas mudanças que o Felipe fez melhoraram o Flamengo, ajudaram o Flamengo. Ah, tá. É isso que eu ia falar, né? Achei que ele fosse criticar a escalação, porque o time jogou bem, né? O melhor trecho do Flamengo no jogo foi o primeiro tempo, quando o time que o Felipe botou para jogar performou. E ele colocou um time com o Everton Araújo de volante, com o Cebolinha, que entrou muito bem pela esquerda, com o Plata pela direita, com o Wallace jogando próximo ao Pedro. É um time menos articulado, né, com menos raciocínio para trabalhar a bola, dependia mais do Jorginho, né, para fazer o raciocínio do jogo, mas era um time mais capaz de pressionar o Galo sem bola, com e sem bola, especialmente sem bola, com mais força física para tentar sufocar o Galo na saída de bola, que era o que o Flamengo tinha que fazer para reverter a desvantagem que o Galo construiu no Maracanã. E isso aconteceu, né? O Wallace muito próximo ao Pedro, pressionando bastante, e também fez sentido, porque assim, qual foi a principal virtude defensiva do Galo no jogo da ida, e até no jogo em que o Galo perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Os encaixes individuais de marcação do Cuca, homem a homem, tirando espaço de muitos jogadores do Flamengo, inclusive do Arrascaeta. Com Plata, Cebolinha e o Wallace se movendo bastante, trocando muito de posição, o Flamengo conseguiu bagunçar esses encaixes individuais do Atlético, criando espaço, né? Como é que você se desvencilha de uma marcação homem a homem? Com muita movimentação, você quebra esses encaixes de marcação. Então, o que o Felipe Luiz pensou para início de jogo, deu certo. Foi um acerto dele, o Flamengo respondeu bem, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. Vamos ouvir Cuca, técnico do Galo, chegou para... Eu vou ser um pouco debochado aqui com quem ficou zoando minha cara no primeiro jogo lá no Maracanã, porque eu dei minhas opiniões aqui e alguns babaca idiotas ficaram me enchendo o saco, né? Então é o seguinte, parabéns pra vocês. Tá feliz agora? Tá feliz? Tá contente? Então, legal. Pra vocês, eu não vou criticar ninguém agora, tá? Não vou criticar ninguém agora. Flamengo eliminado e eu vou ficar de boa aqui. Eu não vou criticar ninguém. E aí, vai me xingar também porque eu não vou criticar ninguém? Esse recado aqui é para quem escreveu aqui nos comentários falando de mim, tá? No primeiro jogo. Porque eu critiquei sim o Léo Pereira pelo erro infantil, juvenil, uma bizarrice aquele erro dele. E caíram de pau em cima de mim aqui nos comentários. Então, esse comentário meu aqui é para vocês, tá? Eu não vou criticar ninguém. Flamengo eliminado. Tá bom, né? É assim que vocês queriam, né? Então tá bom. Atuações do Flamengo. Samuel Lino e Wallace são os piores em eliminação. Dê suas notas. Vamos lá. Nota do público e nota do GE. Ranking de atuação. Rossi, nota 7. Varela, 6.6. Léo Ortiz, 7.4. Léo Pereira, 7.2. Ayrton Lucas, 5.5.
Everton Araújo 4.3, Jorginho 7.6, Plata 7.0, Saul 5.9, Wallace Ian 2.8, Everton Cebolinha 7.7, Samuel Lino 2.6, Pedro 5.0, Arrascaeta 5.5, Felipe Luiz 2.8. Beleza? Tá aí, ó. Só tô trazendo a notícia, tá? Não é minha opinião, tá bom? Não critiquei ninguém, Flamengo eliminado. Para você que me xingou no primeiro vídeo, me critica agora por não criticar ninguém, valeu? Tamo juntos e me perdoem quem não me criticou, cara, porque vocês não merecem ouvir groselha. Me perdoem a quem apoia o canal, a quem é fiel, a quem assiste todos os vídeos. Me desculpa, galera. Esse desabafo não foi para vocês, foi para alguns que me criticaram aqui por eu ficar revoltado com aquela derrota no Maracanã. Como se eu não tivesse o direito de me indignar, de ficar revoltado vendo o Flamengo perder em casa em um mata-mata. Eu não posso. Ai, será que é a opinião dele? Será que ele tá fazendo um personagem? Ai, ele é assim mesmo? Ai... Ah, cara, vai... Ó, eu sou eu, tá? Eu sou isso aqui. Quem me conhece aqui desde 2018, 2019, sabe o jeito que eu sou. Agora, quem cai de paraquedas aqui nos últimos dias não me conhece, então não tem o direito de ficar falando das minhas opiniões, não. Eu tô revoltado mesmo com a eliminação, mas eu não vou criticar ninguém, tá bom? Valeu.